Com a participação agora do Pancho, jornalista Francisco Frezar, do blog do pancho.br, da comunidade @pancho.br, né? É .com, né? Pancho.com.br, o site, o blog, como queira chamar. E @pancho.com.br lá no Instagram. @pancho.com.br. Sem ponto, tudo junto. Sem ponto, tudo junto. Exatamente. Ali você tem o quê? Um resumão de tudo, né? Que é notícia aqui na nossa cidade. O resumo do dia, né? Todo dia a gente publica... Na realidade eu faço uma sugestão de leitura. Eu sempre digo assim, eu dou uma lida em tudo que foi publicado pelos portais de Blumenau aqui durante o dia. E ali eu faço uma sugestão. Ó, isso aqui é importante, ou pelo menos curioso, você saber. O restante a gente deixa de fora. Porque tem muita coisa que não interessa, né, Jorge? Vamos combinar. Tem muita coisa que é publicado que é curioso, é engraçadinho, ou qualquer coisa do gênero, mas que não importa tanto. Então eu faço uma seleção do que é mais importante, vamos dizer assim. E se alguém quiser se aprofundar na leitura, ali tem todo o link de Lá todo o blog, material, né? Exatamente. Lá no blog tem o link para a reportagem inteira, né? Completa, do meio de comunicação que publicou. E no Instagram não tem como colocar o link, né? Mas está ali a figurinha, dá uma... E um resumo. É uma dinamizada, exatamente. Isso aí. Bom, vamos lá. Nós queremos falar aqui do cotidiano da nossa cidade, que passa, inclusive, né, por todo esse balanço que o Pancho faz todos os dias. Para começar, Pancho, hoje pela manhã teve início uma fiscalização. Agora, fiscalização como fiscalização mesmo da utilização de ciclomotores aqui na cidade. O que o Fábio Campos passou para a gente no início do nosso programa? Eles flagraram 5 autopropelidos, que é patinete, aquelas coisas... Os menorzinhos, né? A cerca de 70 por hora. Como assim, gente? Não pode ser. Sim, a velocidade desses equipamentos foi adulterada. Esses equipamentos, eles podem ter ao máximo 32 km por hora. Então, tu faz um teste, ele pode chegar ao máximo a 32. Nesses, eles chegaram a 70. Então eles não estavam circulando a 70, eles têm a capacidade de circular. A capacidade foi adulterada para 70 por hora. Entendi. E esses equipamentos foram removidos ao pátio. Segundo o Fábio Campos, né, os proprietários desses equipamentos, ou as pessoas que estavam com esses equipamentos, foi explicado para eles, olha, não pode fazer isso, é 32. Aliás, aqui semana passada a gente já estava falando disso, Pancho, e ele já alertava, tem como tu mudar ali o limite de velocidade. E é isso que a gente vai fiscalizar. Porque tu pode estar ali a 10, 20 por hora, 5, conforme manda a determinação. Mas quanto esse equipamento pode pegar? Quer dizer que você vai ultrapassar essa velocidade máxima permitida. E outros 2 ciclomotores também foram apreendidos, segundo ele, por falta de emplacamento, que é uma obrigação hoje, mas também, segundo ele, constataram que muitos ciclomotores andando corretamente, habilitação, capacete, placa, né, na via no lado direito, conforme determina a lei. É importante esse trabalho? Claro que sim, né? Sempre é importante. Qualquer fiscalização do trânsito é imprescindível, né? Não digo nem importante, é imprescindível. Já que a gente sabe que tem muita gente que não cumpre, principalmente se a gente pegar aí os marmanjos que saem no fim de semana, bebem e pegam a direção. A gente vê um monte de acidente por causa disso. Exatamente, né? Então é óbvio que fiscalização é necessária. E mais do que nada, num modal que tem crescido muito ultimamente, né? Muita gente tem utilizado esses ciclomotores. Com uma tendência de crescer cada vez mais. Cada vez mais, exatamente. Porque é uma coisa do ser humano, né? Tu começa a observar que todo mundo está indo para uma tendência, tu quer ir também. Já notou isso? Mas assim, eu sempre digo o seguinte, se for vantajoso para quem está usando, vai cair no gosto do povo, óbvio. Se o valor é vantajoso, se o tempo de deslocamento é melhor do que ir de carro, de moto ou de ônibus ou a pé, tudo isso a pessoa vai colocar na ponta do lápis e vai saber se vai ser vantajoso ou não e vai aderir ou não. Eu uso, para pequenas distâncias, eu uso patinete. Para longas distâncias, eu uso Uber, por exemplo. Então, para mim é vantajoso dessa forma.
né? Dependendo da distância que você vai percorrer, você vai escolher por uma dessas opções. Então, tem se mostrado vantajoso, tanto que vingou o aluguel também de patinetes e bicicletas elétricas aqui em Blumenau, pelo menos é o que a gente entende, já que está perdurando, né? E tem muito circulando. É o que não acontecia antigamente, chegaram a colocar várias vezes, né? Por algumas, houve tentativas aí antes dessa última empresa. E, claro, não estava madura essa ideia ainda na cabeça das pessoas, talvez o preço não tivesse sido ainda o ideal, mas parece que agora a gente encontrou um ponto de equilíbrio aí, onde as pessoas com certeza vão aderir cada vez mais a esses modais para sair dessa confusão do trânsito e tudo mais. Mas, claro, tudo tem que ser feito com segurança, tudo tem que ser feito com respeito, com ordem, com lei, com regra e tudo mais. E essa semana deve chegar na Câmara de Vereadores o projeto que regulamenta o uso dos autopropelidos, né, que são esses patinetes, esses equipamentos menores que os ciclomotores, né? A tendência, segundo o Fábio Campos, é proibir o uso para menores de 16 anos, exato, né? Fiscalização de velocidade também, porque eles também têm possibilidade de ser alterada aí a velocidade. E um fato que chama muita atenção, né? Proibir o uso em calçadas que não são compartilhadas. E a Rua 15 não tem calçada Não tem calçada compartilhada, exatamente. E você vê um monte. E aí vai ter que ir para a pista de rolamento, né? Perigoso, aí né? vem a Parece questão, perigoso. Né? Aí vem a questão da educação do motorista, né? E a educação do condutor para tentar se harmonizar aí na pista de rolamento. Né? É o que já acontecia antes com o motorista de automóvel, moto, o que seja, com o ciclista, né? O ciclismo a bicicleta é um meio de transporte que a gente já vê há muito tempo, já foi mais usado antigamente, hoje não é tão usada quanto antigamente, mas esse conflito havia, né? Às vezes o ciclista desrespeitava as regras, às vezes o motorista desrespeitava as regras e não respeitava o ciclista. Isso, claro, vai acontecer com quem anda de patinete, por exemplo, também, eu não tenho dúvida, né? Tem que haver respeito, tem que haver regra e tem que seguir. A minha dúvida maior, Jorge, é a seguinte, porque se encaminhando esse projeto de lei para a Câmara, né? E se esse projeto de lei está nesses termos que o secretário Fábio disse na semana passada, vai mudar o serviço de aluguel de patinete, por exemplo, né? Não tem sentido ter pontos de patinetes na Rua 15 de Novembro, por exemplo, já que na Rua 15 de Novembro, pelo que foi dito, deve ser proibido o trânsito nas calçadas desse tipo de equipamento. Hoje ele é permitido e hoje esses patinetes que são alugados pela empresa aí que ganhou a concessão aqui na cidade, tem um limite de velocidade de acordo com o local onde ela está. Ela não passa de 5 km por hora, se eu não me engano, de 6 km por hora na Rua 15, que é um local de bastante movimento. Mas ela vai até 20 km por hora na Beira-Rio, onde há uma calçada compartilhada, por exemplo. Né? Então já existe essa preocupação. Agora, pelo que foi dito, se esse projeto de lei passar e for aprovado, vai ser totalmente proibido a circulação desses patinetes nas calçadas da Rua 15, por exemplo, né? Porque só seria permitido onde tiver calçada compartilhada. Então, não tem sentido ter todos esses patinetes à disposição da Rua 15. E a empresa vai fazer o quê? Vai deslocar para os outros pontos? Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Ou ainda vão conversar ainda sobre isso. Isso tudo vai ser discutido na Câmara. Talvez haja um ajuste aí a ser feito em tudo isso. Mas me parece, não sei, às vezes me parece um pouco restritivo demais. Mas eu entendo a preocupação, porque no caso dos patinetes que são alugados, você tem essa restrição de velocidade. Se você está na Rua 15, você não vai passar de 6 por hora. É até... que droga, né? Podia ir mais rápido agora que não tem ninguém na minha frente, mas não posso, tem que ser. E quem tem o próprio patinete vai respeitar? Vai ter fiscalização? Vai ter radar para patinete? Não vai, né? Aí é que então e entra ali também as bicicletas elétricas. Também, né? exatamente. A mesma questão. Exatamente. Você vê, né? Aí vai precisar dessa harmonia na rua. E eu não sei se tu concorda. Precisou, E eu não sei se tu concorda comigo, né? As ruas estão cada vez mais estreitas, né? Eu não sei se mais tem estreitas. Tem umas ruas cada vez mais estreitas. Pode ser, Jorge. Eu sempre digo assim, às vezes a gente acha, caberia 3 pistas aqui onde há 2 hoje, né? Ou o contrário, né? Tem 2 pistas aqui, mas não está cabendo, né? Eu acho que as coisas vão se ajustando. Por exemplo, na rua Dr. Sapelt, ali na Vitor Conder, tinha 2 pistas. E tinha estacionamentos dos 2 lados. Não cabia.
Não cabia. Se tivesse carro estacionado dos dois lados na Dr. Sappelt e quisesse passar um carro na direção da Rua Paraíba e outro carro na direção da Max Ehring, não passa. Não passava. Agora, eles consertaram isso, né? Eles refizeram a pista, revitalizaram toda aquela região ali do Vitor Konder, né? Tiraram as vagas de estacionamento de um dos lados e está tudo certo. Agora todo mundo passa tranquilamente porque não tem mais esse problema. Então, aos poucos, as coisas vão se ajustando, né? Se encaixando. Vai para Curitiba para você ver como é que é lá. Curitiba, Jorge, a largura das faixas de rolamento na maior parte das ruas, nas ruas principais até diria eu, é muito pequeno. Fica exprimido ali, tu fica com medo. Quem não está acostumado como a gente, que aqui é sempre um pouco mais largo do que lá, é impressionante. Então, assim, será que está apertado mesmo? Acho que não tanto, Jorge, acho que não tanto. Vai para Curitiba para dar uma olhada. Bom, eu torço pela harmonia desses equipamentos com carros nas vias públicas. Eu acho que o principal é isso, né? A gente viu na semana passada, por exemplo, 2 acidentes graves em Balneário Camboriú com esse tipo de equipamento, né? De moto elétrica e patinete. Porque está mal resolvido ainda. Algumas coisas estão mal resolvidas. Um dos acidentes aconteceu num episódio que acontece muito aqui em Blumenau, na rua João Pessoa, por exemplo. Que está o patinete, ou que seja, andando pela ciclofaixa, na contramão, entre aspas, na contramão do fluxo dos veículos, porque ali a João Pessoa tem só um sentido no final dela, né? E as pessoas que vão entrando na João Pessoa se esquecem de olhar para o outro lado. Só olham para o lado do fluxo dos carros, mas se esquece que pode vir uma bicicleta, pode vir um patinete do outro lado. Então isso tem acontecido e isso levou a um acidente sério lá em Balneário Camboriú, que acabou provocando um golpe forte numa criança de 4 anos que, por sinal, estava sendo mal transportada também, sem capacete, irregularmente transportada num equipamento desse. E outra questão, Jorge, é a seguinte: faixa de pedestre. Até onde eu sei, a regra diz o seguinte: se você está de bicicleta, por exemplo, você tem que sair dela. Você tem que desembarcar da bicicleta e empurrá-la para atravessar a faixa de segurança. Porque aquilo ali é uma faixa de pedestre, não é uma faixa de bicicleta, não é uma ciclofaixa, a não ser que tenha aquela ciclofaixa marcada em vermelho, como tem, por exemplo, na faixa de pedestres lá junto ao Terminal Proeb, no final da Rua Humberto de Campos. Lá tem um espaço para bicicleta e aí beleza, aí dá a entender que pode passar montado. Mas numa faixa de pedestres normal, o certo é que você desembarque e empurre a bicicleta. Imagino eu que com os patinetes seria a mesma coisa. Com qualquer outro tipo de veículo. Exatamente. Ou seja, se você está de patinete e vai atravessar a faixa de segurança, o correto seria desembarcar e empurrar o patinete e voltar a usar o patinete quando sair da faixa de segurança. Não fez isso o rapaz que foi atropelado na Avenida Atlântica semana passada também, que ficou gravemente ferido. Ele atravessou a faixa de segurança com o patinete, montado no patinete, né? Embarcado no patinete, uma velocidade alta, e veio a moto, não viu, e por mais que o outro carro também tinha parado, já da outra faixa, a moto não percebeu e levou o rapaz, e aconteceu o que aconteceu. Então tem vários aspectos que têm que ser observados, que são importantes para evitar acidentes e que eu não estou vendo o poder público preocupado em divulgar essas pequenas normas que são necessárias. As pessoas têm que saber. O ciclista está andando na rua São Paulo e chega no semáforo da rua Antônio da Veiga. Ele tem que parar quando está fechado ou não? Ninguém para, Jorge. O ciclista não para quando o sinal está fechado. Lamentavelmente. O ciclomotor, até já vi mais gente parando. Patinete, idem. Mas ainda assim, não tem placa, né? Não vai ser multado, eles vão embora. Então, assim, são regras, pequenas regras que fazem diferença na hora de garantir segurança no trânsito e que, infelizmente, eu vejo que o poder público está pecando em não divulgar melhor isso. Acho que se fosse feita uma campanha bem bacana, nas redes sociais só, já teria um efeito, eu acho, sabe? Já faria com que as pessoas pensassem e até com que as pessoas compartilhassem essa ideia também. Falta muita campanha para muita coisa. Não tenho dúvida. Muita coisa. Já falei isso várias vezes aqui, né? Separação de lixo, por exemplo. Nossa, né? A gente já falou disso aqui também, que as pessoas não estão separando o lixo adequadamente. Quando separam, né? Tem gente que tem boa vontade, mas não sabe, não tem conhecimento, não sabe como fazer. E tem gente que nem tem boa vontade, né? E aí, independe de classe social, independe de qualquer coisa. Pode ir no bairro mais chique da cidade, você vai ver lá lixo mal separado. E vai ver lixo não separado também. Então, esse é um tipo de campanha também que a gente precisaria aqui no Blumenau. Pancho,
E câmeras dentro de sala de aula, hein? Vale ou não vale a iniciativa? Não sei, Jorge, O Sintraceb está tentando evitar que isso aconteça o aqui em Sindicato Blumenau. dos Servidores Públicos de Blumenau, né, entrou com uma ação na Justiça tentando derrubar essa lei que foi aprovada recentemente aqui na cidade, obrigando a instalação de câmeras dentro das salas de aula. O que o sindicato defende é que as câmeras sejam instaladas fora, né, nos arredores No da ambiente escola, externo no ambiente da comum, escola. no pátio da escola, nos corredores. Aí eu acho que realmente não tem problema algum, né? Acho que tem mais que instalar. O grande medo do sindicato, isso ficou claro na nota que eles emitiram e que foi publicada aí na semana passada, é que haja uma vigilância em relação ao método de ensino adotado naquela sala de aula. Ou seja, o medo deles é que alguém fique atento e vigie como é que está sendo dada essa aula. De que elementos o professor está utilizando para ensinar aquela disciplina, né? Imagino eu ainda mais do que nada tentando saber se o professor está sendo mais, falando de campos políticos, né? Mais direita ou mais esquerda para ensinar. E vai passar essa impressão para os alunos. Eu acho que a maior preocupação do sindicato é essa. Agora, isso só é possível, né, Jorge? Imagino eu que isso só seja possível se tiver áudio também, né? Porque se tiver só imagem, não vejo tanto problema assim, né? Pois é. Eu não sei. Então é questão de conversar de novo, sabe, sobre isso. Há invasão no direito que tem o professor de escolher a melhor maneira para repassar um conteúdo ou não? Porque existe isso também, né? O professor sabe exatamente como isso deve ser dado, o professor é reconhecido por isso, né? Você se lembra dos professores do colégio pelos métodos que eles usaram muitas vezes. Eu tive um professor de inglês que usava os métodos das mãos, dos dedos das mãos, para a gente lembrar dos verbos. E isso até hoje, sabe? A gente lembra disso. E até hoje, a gente, quando vai falar inglês, a gente se lembra dos dedos para saber. Sabe? Então, assim, o professor é reconhecido por esses métodos. Então, puxa vida, será que ele vai ser cerceado, vai ser inibido de fazer isso? Então, isso realmente tem que ser conversado, sabe? Tem que ser deixado claro isso. E, na minha opinião, uma das possibilidades seria isso. Coloquem câmeras, então, que não tem áudio, por exemplo, captação de áudio. Que daí não vai ter problema nenhum, aparentemente, né? Pelo menos na minha percepção de um modo inicial. Mas, claro, né? A proposta é, pelo que eu entendi, segurança, né? Exatamente. Garantir segurança. Até para o professor é bom. A comunidade, né? Exatamente. Até para o professor mesmo, porque, né, Jorge Tais, a gente sabe que hoje os alunos não respeitam tanto os professores quanto antigamente, infelizmente. Isso. E muitas vezes até incentivados ou motivados ou espelhados no exemplo dos pais, que também faltam com respeito para com outras pessoas, né? Qualquer uma que seja, né? Então a gente sabe que de fato falta muito isso. Aqui em Blumenau a gente não tem visto muito, graças a Deus, pelo menos a gente não tem noticiado e não tem sabido de nenhum tipo de agressão. É muito raro isso acontecer na realidade, né? Agressão física, pelo menos. Mas a gente sabe que isso tem acontecido e também serviria para a segurança do professor. Mas eu acho que vai ser um assunto bem discutido, vai ter que ser bem discutido isso antes de fato implementar. Agora, claro, né, câmeras no lado de fora da escola, não vejo por que não ter. Né? Acho que é sempre bem-vindo. Né? Não vai impedir que alguém faça uma bobagem, mas pelo menos inibe. Né? A pessoa já vai ter mais um obstáculo para superar, vamos dizer assim, um mal intencionado. E se tivesse câmeras no prédio da Tapioca? Será que a gente ia ver? A gente ia ver um monte de gente roubando coisa, né? Quebrando vidro, levando metal, levando fio, cabo, já levaram tudo, né? Tá depredado já o prédio. Olha, né? Só, como deixam chegar um patrimônio nessa situação? Acho que é muita confiança na concessão, né, Jorge? Eu acho porque, assim, o que o secretário Valfredo disse na semana passada sobre esse assunto? Que vai ser cobrada, a reforma vai ser cobrada do futuro concessionário, da pessoa que vai explorar aquele espaço. Isso vai estar embutido já no pacote da concessão. Puxa vida, será que não seria mais... Mas te convenceu essa resposta? Será que, por exemplo, tá orçado em 1,5 milhão, se eu não me engano? Tipo assim, eu mudo de casa, aquela casa é minha, eu largo. Aí o dia que o cara comprar, ele que se vire com eu vou vender mais barato porque ele vai pagar a reforma? Ou pago eu a reforma e vendo mais caro? Tu entendes? Por um lado, Jorge, pensando assim, quem seria melhor fazer a reforma ali?
Um poder público ou a iniciativa privada? Qual reforma sairia melhor? Pancho, eu não digo nem fazer a reforma, mas pelo menos tentar evitar que aquilo vire moradia. Mas já virou, né? já virou. Já foi furtado, já foi depredado, já foi alvo de vandalismo, né? Qual é a melhor reforma? A do poder público ou a da iniciativa privada? Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que a iniciativa privada vai ser melhor do que a do poder público, porque, infelizmente, obras do poder público geralmente não são tão boas quanto as... Então, assim, por esse aspecto, a gente até entende essa opção. É difícil, né? Porque, como deixa depredar um patrimônio público desse? Mas por esse aspecto, como eu estou falando, até parece ser um pensamento razoável. Não, então tá, então deixa assim, vai ter que reformar. Agora, se tivesse vigilância, será que o custo seria tão alto quanto 1 milhão, 1,5 milhão que vai ser necessário para reformar isso em um ano? Já que a gente está desde o final do ano, desde o começo do ano, sem ocupação daquele prédio da Tapioca ali na Praça Hercílio Luz. Então todos esses cálculos deveriam ser feitos, mas infelizmente a gente sabe que não é, porque principalmente o poder público é muito lento, né? A gente está aí há quase, não vou dizer um ano, mas 10 meses, 9 meses já, esperando por essa concessão e nada dela, né? Absolutamente nada. A gente achava que o correto seria fazer essa concessão antes de romper o contrato, então, né? Para estar prontinho, né? Aí a gente pode discutir a falta de planejamento. Exatamente. Ah, mas aí mudou gestão. Sempre tem esse problema, né? Mudou gestão, mas não mudaram os servidores públicos, né? São os mesmos. Então, assim, vamos fazer o dever de casa, né? Vocês querem cortar, cancelar o contrato de concessão? Cancelem, mas providenciem antes a nova concessão. Né? Para quando cancelar já ter engatilhada uma nova concessão, mas não, fica lá depredado, um espaço riquíssimo para o turismo da cidade, a cidade que se diz turística e para mim ainda falta muito para que ela seja de fato turística, porque ali está um exemplo claro disso, um exemplo claríssimo. Ou seja, na entrada, e um ponto que já foi referência. O que seria ponto zero da cidade, porque é o centro histórico, onde tudo começou, né, onde a cidade começou, está lá abandonado. Se não fosse o Museu da Cerveja e o Biergarten que tem nos fundos ali, o bar do Museu da Cerveja, aquilo estaria totalmente abandonado. O que seria uma pena. E graças ao Museu da Cerveja, que é uma concessão também que está na mão da iniciativa privada, graças à iniciativa privada, então, a gente ainda tem algum movimento ali. Mas é uma pena mesmo, porque é um espaço maravilhoso, extremamente aconchegante, extremamente atraente, porque ao redor tem várias atrações turísticas também, são vários os museus que estão ali, e mal explorado, infelizmente. Bom, diante disso... Isso que eu nem falei da Praça Rosenplatz, né? Que é outro espaço que novela, Deus do céu amado, 1 milhão e 200 mil reais gastados, né, investidos para absolutamente nada. Pelo menos por enquanto, para absolutamente nada. Falar nisso, 175 anos da cidade na terça-feira da semana que vem. Que a gente pode comemorar e o que podemos lamentar. A gente já falou bastante aqui, né? Acho que tudo que a gente falou de bem e de ruim aqui são exemplos do que a gente pode comemorar. Mas eu acho assim, Jorge, pegando assim dos últimos anos, né? Eu acho que algo que a gente deve comemorar e deve estimular ainda mais é a criação de espaços públicos na cidade, né? Nos últimos anos a gente tem percebido isso. Houve um crescimento. Pegar 20 anos para cá, Parque Ramiro Ridger totalmente reformulado e ampliado e implantado, vamos dizer, porque ali antes... Lembra o que tinha ali antes? Antes era estacionamento de ônibus da Oktoberfest. Já foi palco da Festa do Cavalo, lembra da Festa do Cavalo? Coisa. Tinha o Parque de Diversões da Oktober, mas era um espaço vazio, ocioso. E está lá hoje 40 mil metros quadrados de espaço fantástico, muito bem aproveitados. Ontem, esse fim de semana mesmo, passei ali na frente, fiquei impressionado. A gente ficou impressionado com a quantidade de gente que estava no Parque Vila Germânica. Que usa o parque, né? É incrível, né? E aí tivemos o Parque das Itopavas, foi uma novela, demorou um monte, né? Está sendo uma novela, ampliação agora de novo também, porque já anunciaram ampliação há muito tempo e até agora nada da ampliação. Já fizeram até o acesso para ampliação, mas a ampliação que vem não fizeram, né? O acesso está servindo mais ao condomínio que está sendo construído ali do lado do que qualquer coisa, né? Mas tudo bem, né? Tem o Parque das Nascentes, o Parque das Itopavas, então tem o parque agora o mais recente, né? O Parque do Prefeito Carlos Curtis Zadrosny, que é o popular Parque da Artex, onde era a Associação da Artex, a prefeitura, adquiriu a área, o dobro, né? 2 vezes mais área do que o Parque Ramiro Ridger, mais do que isso até, quase 100 mil metros quadrados tem lá,
também aparentemente está sendo bem aproveitado, várias ações têm sido feitas. Então, preocupação com as praças, né? Existe esse programa de Adota as Praças, tem muita empresa aí bancando a manutenção de praças da cidade, tem praças novas aparecendo, né? Semana passada foi inaugurada uma aqui no Bom Retiro. Então, por menor que seja, às vezes a gente acha que, poxa, mas uma pracinha tão pequena, não interessa. É uma opção para o pai e para a mãe levar o filho para sair da tela, sair da televisão e ir lá brincar de balanço, brincar de qualquer coisa, que nem a praça que foi construída também na rua Max Ehring, por exemplo, no Vitor Konder, também sensacional, aquela praça muito bem frequentada, principalmente nos fins de semana também, muita criançada. Então, eu acho que um dos principais pontos assim que a gente está vendo é isso, né? Revitalização da prainha, por falar em espaço público, né? Poxa, outra novela gigante. Né? Aí isso aí entra no que a gente pode lamentar, essa morosidade a gente exatamente, na conclusão. A gente comemora o fato da revitalização, da urbanização da margem esquerda, mas lamenta a demora, né? Porque 5 anos para revitalizar aquilo é um absurdo, né, Jorge Tais? Estava previsto para 9 meses, se não me engano, inicialmente a licitação. E estamos levando aí 5, 6 vezes mais do que isso. Isso realmente é de lamentar. Infelizmente, a lei de licitação tem ainda alguns problemas nesse aspecto, tem que ser respeitada muita coisa, o Tribunal de Contas está sempre em cima, está sempre cobrando, né, segundo a Prefeitura, às vezes até um pouco mais do que deveria, atrapalha um pouco, segundo eles, eu acho que estão fazendo o papel deles, mas enfim, a gente sabe que a obra pública é realmente um pouco mais demorada, e isso de fato a gente lamenta, mas aí é um problema genérico, né? Um problema não é só de Blumenau, é um problema da legislação nacional. Mas acho que eu comemoraria essa preocupação com os espaços públicos, sabe, Jorge? Isso falando de atribuição do poder público também, né? Porque a gente pode comemorar coisas do blumenauense em si, né? O que melhorou? Melhorou alguma coisa? O blumenauense melhorou de alguma forma, em algum aspecto, né? Eu gosto muito do aspecto solidário, por exemplo, do blumenauense. Acho que a gente sempre tem que comemorar isso, né? Isso está no DNA. Está no nosso DNA. Sempre que tem uma ação beneficente, ela é muito bem aceita e frequentada e assim por diante. Todos esses risoto, macarronada, essas coisas que estão fazendo aí e que todo mundo vai em massa. Acho que a solidariedade também é um ponto a comemorar. Vamos lamentar então a demora dessas coisas todas. Falar em demora de obra, podemos colocar a BR-470 aí nessa lista, que também, né, já era para estar pronta há muito tempo. Se a gente for fazer lista, nós vamos até amanhã e eu já tenho que fechar aqui. Via Expressa também, meu Deus, meio-dia já. Enfim, tem muita coisa para lamentar, infelizmente. E eu lamento, assim, do ponto de vista do blumenauense, lamento realmente a falta de respeito no trânsito, que ainda tem que melhorar um pouquinho. Muito, eu acho muito. Obrigado. No trânsito e no lixo, vamos lá, os dois. Obrigado, Pancho, pela participação. Obrigado ótima também, semana. Jorge Tais, tinha um monte de coisa pra gente falar, a gente acabou não falando de nada. Né? Mas, vamos lamentar a nossa falta de tempo. Um abraço, Pancho, a todos, boa semana para todo mundo, até mais.